Olá pessoal, eu sou o César, integrante do grupo 3, que é responsável por abordar o tema espectrometria atômica. Eu vou falar sobre esse artigo que foi publicado em 2010 na revista Espectroquímica Acta, intitulado Determinação de macro e micronutrientes em folhas de plantas por espectrometria de absorção atômica na chama de alta resolução com fonte contínua, combinando estratégias instrumentais e de preparação de amostras. O diagnóstico foliar ele é muito importante na agricultura, pois pode-se determinar a partir dos níveis de macro e de micronutrientes quais os melhores e qual a quantidade adequada de insumos a serem utilizados em determinada cultura. Estes 11 elementos são comumente analisados utilizando espectrometria de absorção atômica com fonte de linhas. Porém, esse método é lento e trabalhoso, uma vez que exige um número muito grande de curvas analíticas, além da troca de fontes de radiação para análise de cada elemento em cada amostra, o que impossibilita a análise de um grande número de amostras em pouco tempo. Além disso, a indisponibilidade de lâmpadas de cátodo oco para enxofre, limites de detecção insatisfatórios para boro, molibdênio e fósforo faz necessário o uso de técnicas complementares como a turbidimetria e ICP. Pode-se analisar esses 11 elementos de forma simples, separando o digerido em 3 porções. A primeira não requer mais tratamentos, pode ser analisado diretamente e pode-se determinar boro, fósforo e enxofre. A segunda ela é diluída para se determinar as concentrações de cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, manganês e zinco. E na terceira é adicionada uma etapa de pré-concentração para se determinar a concentração de molibdênio. Neste trabalho, analisou-se as linhas principais destes 6 elementos, que são encontrados em baixas concentrações nas amostras. Linhas secundárias para potássio e cálcio, banda molecular carbono e enxofre para determinação de enxofre, linha de não ressonância para o fósforo e picos adjacentes para o magnésio. Estes picos alternativos aos picos centrais são utilizados para diminuir a sensibilidade dos picos de elementos que são presentes em altas concentrações na amostra, o que dispensa mais diluições, e também serve para aumentar a sensibilidade do equipamento em relação a elementos mais diluídos. Foi utilizado o aparelho Contra 300 da Analytica EMA, que quando equipado com lâmpada de xenônio de arco curto em modo hotspot, funciona como espectrofotômetro de absorção atômica de chama de alta resolução com fonte contínua. Foi utilizada uma chama composta por óxido nitroso e acetileno para determinação de boro, molibdênio, enxofre e fósforo, e uma chama de ar acetileno para determinação dos outros 7 elementos. Preparou-se uma solução 5% massa-volume de lantânio em ácido clorídrico concentrado, soluções multielementares desses 7 metais diariamente em solução 0,5% volume-volume de ácido clorídrico com adição de lantânio a 1% massa-volume, para servir de padrão interno para determinação de cálcio. Uma solução estoque de enxofre e uma de fósforo a 5.000 mg por litro foram preparadas e soluções Normex de boro e molibdênio a 1.000 mg por litro foram adquiridas junto a Carlo Erba. Foram preparadas soluções multielementares de boro, fósforo, enxofre e molibdênio em solução de 1% volume-volume de ácido nítrico e soluções multielementares de boro, fósforo e enxofre em solução de 0,8% volume-volume de ácido clorídrico diariamente para se verificar a reprodutibilidade do experimento. Finalmente, preparou-se soluções de molibdênio com ácido clorídrico, tiocianato de amônio, cloreto de estanho e metil-isobutilcetona para extração do complexo formado entre o molibdênio e o tiocianato. Bom, o preparo de amostras se deu da seguinte maneira. De 20 a 30 folhas de cana-de-açúcar foram colhidas em Pirassununga, São Paulo. 100 folhas de laranjeiras foram colhidas em Araraquara, também São Paulo. Todas foram lavadas com abundância em água corrente e em água deionizada. O nervo central das folhas foi removido e o que sobrou foi seco a 70 graus Celsius por 3 dias. As folhas secas foram então trituradas e peneiradas em peneiras de 20 mesh. Essa imagem foi retirada da tese de doutorado da autora principal, Silvana, e esquematiza o restante do procedimento. 5 gramas da folha triturada e seca foi colocada em cadinho e levada em forno para incineração com a rampa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto até a temperatura de 500 graus Celsius e mantido nessa temperatura por 2 horas. O cadinho foi então retirado do forno, esperou-se que ele atingisse a temperatura ambiente
e adicionou-se 5 ml de uma solução de ácido clorídrico 6 mol por litro. E essa solução foi levada em banho-maria para evaporar completamente o ácido. O resíduo inorgânico, então, foi dissolvido em 10 ml de uma solução de ácido clorídrico 2 mol por litro e aquecido levemente em banho-maria. Foi filtrado e levado a balão volumétrico de 25 ml, tendo seu volume completado com água deionizada. Essa solução foi dividida em duas frações, a fração A e a fração B, de iguais volumes. Na fração A foram retirados 3,125 ml da solução, levados em balão volumétrico de 50 ml, com adição de 10 ml da solução de lantânio 5% massa-volume, e teve seu volume completado para posterior determinação de cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, manganês e zinco. A outra parte da fração A pode ser levada diretamente para determinação de fósforo, enxofre e boro. A fração B foi colocada em funil de separação, onde se adicionou 3 ml da solução de tiocianato de amônio, 5% massa-volume, homogeneizado, mais 1 ml da solução de cloreto de estanho, 10% massa-volume, foi adicionado, novamente foi homogeneizado, e então 5 ml de metil-isobutil-cetona foi adicionada para extrair o complexo de molibdênio formado com o tiocianato. Para checar a acurácia da metodologia, foram utilizados 3 padrões, um de folhas de tomates, um de folhas de pêssego e um de traços de elementos em espinafre, obtidos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia em Gatesburg, Estados Unidos. A análise ocorreu utilizando as linhas principais destes elementos em seus respectivos comprimentos de onda, com variação de certo número de pixels em torno do pico central, onde um pixel equivale a 1 milésimo de nanômetro, ou seja, um picômetro. As linhas secundárias para cálcio e potássio em torno deste comprimento de onda se deu com o uso de 3 pixels, os picos adjacentes ao pico do magnésio com 3 pixels, as linhas de não ressonância para o fósforo e banda molecular carbono-enxofre para enxofre com 5 pixels. Os limites de detecção e os limites de quantificação foram calculados com base nas recomendações da UIPAC, ou seja, utilizando 3 desvios padrão e 10 desvios padrão respectivamente. O grupo já havia publicado um artigo no qual a determinação destes metais em tecidos vegetais foi otimizada para ser realizada em uma única corrida utilizando chama de aracetileno. O artigo também foi publicado na revista Spectroquímica Acta, em 2009. Tanto o fósforo quanto o enxofre podem ser determinados com o uso da chama de aracetileno, porém a diferença de sensibilidade entre o fósforo e enxofre e os metais é muito grande, de forma que não existe um fator de diluição adequado, além de que ambos reagem prontamente com o lantânio. Dado que estes metais podem ser determinados com o uso de chama, óxido nitroso e acetileno, o grupo investigou uma forma de analisar fósforo, enxofre, boro e molibdênio rapidamente. Essa é a tabela com as condições da chama, onde o software do próprio aparelho otimiza automaticamente essas condições, ou seja, a altura do queimador e a composição da chama para fornecer o melhor espectro possível. Essa tabela mostra como variam os limites de detecção, a sensibilidade e a precisão de acordo com o número de pixels a serem integrados, de 1 até 9. Como pode-se observar, os limites de detecção para boro, fósforo e enxofre diminuíram significativamente de 1 a 5 pixels de integração, ao contrário do molibdênio, que quase não teve seu valor alterado. Valores acima de 5 pixels aumentaram ou não variaram o limite de detecção desses 4 elementos, provavelmente devido à razão sinal-ruído ter diminuído, já que quanto mais distante do pico central, mais relevantes se tornam os ruídos. Além disso, as sensibilidades não aumentaram satisfatoriamente de 5 a 9 pixels. Portanto, levando em conta todas essas características, além da mais alta precisão, foi escolhido o valor de 5 pixels de integração para a realização das análises como molibdênio, fósforo, boro e enxofre. Algumas análises posteriores determinaram o molibdênio abaixo do seu limite de quantificação, portanto, uma etapa de pré-concentração do molibdênio foi adicionada, conforme já explicado anteriormente. Os parâmetros da análise foram otimizados para o novo sistema, utilizando-se então 5 pixels de integração para esse metal. Feito isso, avaliou-se o procedimento de incineração das amostras por micro-ondas, onde a análise não é recomendada por causa da baixa massa permitida e por causa da volatilização do boro. Observando essa tabela, pode-se notar que a metodologia não afetou a determinação de nenhum elemento em questão, onde é possível ver os valores encontrados para cada padrão dentro de um limite de confiança de 95% de acordo com o teste T, com 4 repetições por amostra.
Essa tabela traz os valores encontrados para cada elemento nas 2 amostras de laranja e nas 3 amostras de cana-de-açúcar coletadas. É de se esperar que a relação cálcio-fósforo seja de 20:1 para as folhas de laranja e de 2:1 nas folhas de cana-de-açúcar, que é o que se pode observar. Portanto, pode-se determinar de forma rápida e sequencial as concentrações destes 11 elementos nas amostras em questão, utilizando espectrometria de absorção atômica na chama de alta resolução com fonte contínua, onde encontrou-se uma faixa linear para cálcio, magnésio e potássio, que são os metais presentes em maiores concentrações em tecidos vegetais, e o uso das linhas alternativas possibilitou um aumento na sensibilidade para boro, molibdênio, enxofre e fósforo. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos.